Boa de Deus que está chegando aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E convide outros amigos para se inscreverem. Se ao final de tudo o que eu disser edificar seu coração, deixe o seu joinha, porque é a única linguagem que o algoritmo entende, aí ele nos posiciona melhor na plataforma. Primeira pergunta que eu leio hoje é acerca de oração e alteridade. A pessoa diz: a oração muda a mente de Deus ou serve apenas para alinhar a minha ansiedade à vontade dele? E se ele já sabe tudo, a intercessão é um teatro para nos acalmar? Deixa eu te dizer como é que eu trato isso. Porque, a meu ver, isso cai numa dimensão para a qual a mente humana não tem capacidade de alcançar. É o que eu creio. E aí, o que eu faço? Eu fico discutindo, como eu vejo uns teólogos bobos, candidatos a filósofos otários, para todo lado, dizendo: não, se Deus sabe, eu não oro. Aí vem aquele outros que dizem: não, Deus sabe, mas Ele gosta de me ver ali orando, 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 ralando o joelho, clamando, pedindo, ficando rouco. Aí tem aqueles que dizem: olha, Deus sabe de tudo, mas a mente dele muda pela minha oração. Eu entro na mente de Deus, eu altero Deus com a minha confissão positiva, com a minha declaração de fé rema, eu mudo os desígnios de Deus. E aí não faltam arrogantes, soberbos e ousados para trazerem articulações ou sistematizações de doutrinas que nunca convergem para aquilo que Jesus declarou. Jesus declarou: vosso Pai Celeste sabe, por isso não andeis ansiosos de coisa alguma, mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sou discípulo dele. Eu não complico nada além disso. Eu não fico lendo nenhum novo teólogo com uma nova teologia. Eu já li tanto esses caras e me cansei tanto desses caras. E eu acho o pensamento teológico, na maioria das vezes, muito, muito limitado, muito preso a que os pais da igreja disseram, o que os pais do deserto, o que os filósofos do tipo Agostinho ou Tomás de Aquino ou quaisquer outros disseram. É por isso que eu me identifiquei tanto no âmbito teológico, filosófico, com Søren Kierkegaard, que era um cara que, quando eu encontrei, falei: esse aqui é meu irmão. Eu até o chamo de meu irmão de leite, porque a gente mamou na mesma teta. E a minha identificação com ele não foi de dizer: uau, esse cara me revelou a pólvora. Não, eu só disse: uau, encontrei um irmão. E o meu pai, quando leu, disse: eu também encontrei um irmão, porque eu sempre vi assim. Como é esse ver assim? Ora, se Jesus diz que o Pai Celeste sabe, e ao mesmo tempo ele diz: vigiai e orai, ele dá um para que não entreis em tentação, ele está me dizendo que eu não preciso encontrar explicação para as duas coisas. Meu Pai Celeste sabe. E pronto, ele sabe de todas as coisas. E ele me ama, eu confio nele, por isso eu não ando ansioso. E também, porque eu sei que ele me ama e eu confio nele, e eu conheço a vontade dele, que é boa, agradável, perfeita e é produtora de vida e de semeadura de vida no mundo, então eu busco, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E as outras coisas todas me serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é busca para dentro, é busca para fora, é busca em todas as dimensões. Hoje em dia tem um monte de gente perdendo tempo lendo os livros de teologia pública. Tudo moda, eu conheço essa garotada, desde que eles eram meninos, mas eles não cansam de ser filhos da modinha da época. Agora, há 2 anos atrás, era teologia pública, tudo era teologia pública. Meu Deus, toda teologia, na sua desembocadura prática, tem que ser pública, ou então é sexo dos anjos.
mas eles precisam de um apelido novo para validar aquilo que é eterno, é perpétuo, é constante, é contínuo, é para ser praticado em cada nova geração, com as adaptações das peculiaridades geracionais da época ou das circunstâncias, mas o conteúdo essencial é o mesmo e o modus operandi é o mesmo. Há uma pequena alteração no aplicativo, mas não no modus vivendi da prática do Evangelho. Então, pois bem, é Jesus quem, quando vem perguntar a ele, Senhor, tu viste que 18 pessoas estavam subindo na torre de Siloé e a torre caiu na cabeça deles, eles morreram? Aí Jesus já sacou qual era a questão teológica desses idiotas, me desculpem a expressão. Eles estavam perguntando, aqueles caras ali deviam ser maus pra caramba, você não acha não? Para a torre de Siloé cair na cabeça deles? Jesus só disse, não, tinha gente muito pesada. E a torre tinha menos estrutura do que o peso humano, móvel que eles colocaram, que é um peso de deslocamento. A torre caiu. Foi só um fenômeno físico. Não tem nada a ver com moral, com ética, com teologia, com Deus não ter ouvido orações, com falta de proteção de anjos, nada disso. Acontece. Intervenção de anjos são a exceção. A fenomenologia física é a regra. Milagre só é milagre porque ele é a exceção. A fenomenologia física, conjuntural e circunstancial constitui a regra. A intervenção divina numa guerra é uma exceção. O que é regra, constante, comum, é o mais forte usando de covardia, batendo o mais fraco, milhares morrendo. É assim que os humanos trabalham contra os humanos. Eventualmente existe algo que a gente vem a apelidar de milagre, que é o que eventualmente possa reverter também eventualmente aquele processo que, de outra feita, fenomenologicamente, vai sempre trazer a vitória para o mais forte contra o mais fraco. Jesus não nega a realidade em momento algum, ele manda a gente observar. Se vocês sabem que quando o sol está assim, é porque vai fazer calor no dia seguinte. Quando ele está de um outro modo, é porque vai chover. Quando sopra o vento de uma determinada região da Terra, que você já conhece muito bem, é sinal de que eventualmente está vindo um vento frio, ou um calor escorchante, horroroso, insuportável. Depende. Vocês sabem e precisam aprender a ler os sinais da fenomenologia terrestre. Aprendam a ler também os sinais dos tempos, dos movimentos humanos, das covardias humanas, dos poderes que se exacerbam satanicamente na mão de alguns entes diabólicos. Aprendam que todas as vezes que a gente planta espinheiro, nasce espinhos. Que quem quer comer uva, planta videira. Quem quer comer figo, planta figueira. Ele trabalha com essas categorias de causa e efeito, da fenomenologia, da criação que ele mesmo estabeleceu. Agora, ele diz, o vosso Pai Celeste sabe. Ao mesmo tempo, ele diz, ore. Aí ele dá o exemplo da mulher viúva, sem ninguém, desamparo, que ora, e vem a graça de Deus e a sustenta de maneira inconcebível. Ele, por exemplo, sabe que Elias foi sustentado por corvos, que a mulher de Serepta foi sustentada por uma graça fenomenológica onde a mecânica quântica operou por uma intensidade de uma palavra divina que a deflagrou lá nos dias de Elias. Mas ele diz, isso não acontece todo dia nem toda hora. Ele ressuscitou mortos, aí vieram alguns e disseram, olha, tem muito mais gente morrendo aqui. Ele disse, escuta, nos dias passados também havia gente morrendo de fome em muitos lugares. Mas Elias, e nos dias de Eliseu,
que tiveram vidas nesse aspecto muito parecidas em algumas áreas de socorro divino a pessoas carentes, foram enviados a apenas algumas pessoas, não a todas. Assim também entre vocês. Todo dia tem gente morrendo, tem gente para ser curada, tem gente em todo lugar. Mas eu não sou um curador ambulante, nem um ressuscitador ambulante. E eu estou aqui para ensinar vocês a viverem. Mas vocês só querem saber de cura e não querem aprender a vida. Aí qual é a síntese disso para a sua pergunta? A síntese é a seguinte: eu sei que meu Pai Celeste sabe, nele eu descanso. Mas eu oro todo dia. Eu oro. Olha, na maioria das vezes eu não oro nem por mim. Eu oro pelos meus filhos. Como nesses últimos dias eu tenho tido um peso de oração especial por 2 filhos, uma filha e um filho. Eu oro por pessoas que me pedem oração, como eu venho orando por um amigo pastor, que declarou outro dia que está passando um momento de muita dificuldade financeira, e eu tenho muito carinho por ele. Estou orando por ele e tentando fazer a minha parte, para tentar ver se algum dinheiro chega a ele. Enfim, eu confio e oro. Oro porque eu quero mudar a mente de Deus? Não, eu oro porque Jesus mandou orar. A mente de Deus eu creio que é mudada pela minha oração? Particularmente não. A minha mente é mudada enquanto eu oro? Com certeza sim. A oração é uma pedagogia para Deus ou uma pedagogia para mim? Muito mais para mim, para Deus não é nada. Ele não fica maior porque eu orei, nem fica menor porque eu não orei. Sabe qual é o problema de vocês? É que vocês são filhos de filosofias gregas, aristotélicas, que se A é verdade, logo B não é verdade. Eu sou filho da síntese, da dialética do Evangelho, onde o Pai Celeste sabe e, ao mesmo tempo, Jesus manda orar. E, enquanto isso, manda que eu não ande ansioso. E, ao mesmo tempo, manda que eu persevere. E aí eu aprendo a ser perseverante sem ser ansioso, aprendo a confiar sem deixar de orar, eu aprendo a praticar Jesus, para além de qualquer lógica ou síntese, que nem no acelerador de partículas eles vão conseguir sintetizar. Mas a falta de inteligência suficiente é que provoca a pseudo-intelecção, que faz você querer que seja ou uma coisa ou outra, ou então que a dicotomia seja explicada. Existem certos paradoxos que são a saúde da própria alma, é aprender a viver o paradoxismo de algo que nos transcende, e que não é porque nos transcende que uma coisa sendo verdadeira, essa anula aquela. Não. Nesse ambiente de Deus, há muitos paradoxos que encontram somente em Deus a sua síntese absoluta, e na mente de ser humano nenhum, de inteligência artificial nenhuma e de criatura universal nenhuma. Mas respondendo a você, eu confio porque Ele sabe, eu oro porque Ele mandou. E não raramente eu vejo as minhas orações se cumprirem de maneira extraordinária. Como não raramente eu vejo aquilo pelo que eu nem orei, eu só desejei, eu só imaginei que poderia ser bom, cair do céu se materializando louca e estupendamente na minha frente, sem que eu tenha feito sequer uma oração articulada em favor do aparecimento daquilo. Ah, tem muito mais para você aprender do que ficar preso entre essas dualidades, essas dicotomias. Só vive preso nelas quem está estudando teologia ou fazendo seminário. Aí o cara fica discutindo se Calvino é verdadeiro, Armínio não é. Se Armínio é verdadeiro, Calvino não é. Cara, as duas coisas são reais e nenhuma delas exclui a outra. E nenhuma delas é verdade absoluta. Absoluto é aquele em quem eu confio, em quem todas as coisas são e decorrem, e em quem, aonde a minha melhor inteligência para, a minha fé prossegue.
É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é pela inteligência, nem pela teologia que eu agrado a Deus, nem pela filosofia. É pela fé, porque a fé transcende o possível, alcança o impossível e descansa no incompreensível. Agora, é preciso aprender a ser gente e a confiar naquele que viveu assim e ensinou que é para assim viver. Se você quiser aprender, aprenda. Se não quiser, continue a estudar teologia e vai morrer sem saber nada. Mas se quiser ter a fé de Jesus, que é o curso que eu estou preparando para dar, por quê? Porque tem muita gente que crê em Jesus. O que é isso? É aquele que diz, não, Jesus tem todo o poder, então tudo que eu precisar eu vou pedir para ele fazer em mim. É quase mágico isso aí. E que é o que 99% dos crentes do mundo praticam, em todas as religiões. Agora, possuir a fé de Jesus é olhar para a vida com o olhar de Jesus. E é praticar a vida como Jesus praticou. É confiar como ele confiou, é descansar como ele descansou, é orar como ele orou, é encarar a morte putrefata como ele encarou, é aceitar a morte como ele aceitou, é repudiar a morte como ele repudiou, é aprender a viver como ele viveu, é se bem-aventurar como ele se bem-aventurou e me chamou para me bem-aventurar. Essa é a fé de Jesus, que quase ninguém pratica. Tem muita gente inventando um Jesus para crer nele. Projeção da sua imagem e semelhança. A única coisa que cabe é que você o batizou de Todo-Poderoso e interessado particularmente em quem foi batizado da dízimo e frequente igreja. Esse é o teu Jesus. Você tem fé nesse poder mágico. Eu quero viver a fé de Jesus. Quem tem a fé de Jesus vive como Jesus viveu, e quem tem a fé de Jesus crê como Jesus creu. É só isso que eu quero para mim e queria tanto que algumas milhares de pessoas aprendessem isso, porque isso seria uma revolução na consciência delas e na consciência de milhões de outros que por elas fossem afetados.